Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui de novo. Hoje nós vamos falar da dívida pública do nosso município, 60 milhões. Exatamente isso, 60 milhões. Nosso município está devendo 60 milhões e não tem de onde tirar esse dinheiro para pagar. Bom, pessoal, meu nome é Wellington Nazário, sou advogado e sócio do escritório Nazário Lima. Atualmente, nós trabalhamos, senhores vereadores, em mais de 82 municípios no estado de Minas, também incluindo o estado do Mato Grosso do Sul e o estado da Bahia. Então, nós temos a expertise na assessoria jurídica municipal, bem como também, senhores vereadores, em auditoria nos municípios. E com toda essa nossa expertise, que nós já atuamos em vários municípios, com todo o respeito, nós nunca vimos uma situação numa cidade tão linda, tão magnífica como Três Corações, que já era, nos primórdios falavam da princesinha do sul de Minas, mas pegar a situação de Três Corações hoje aqui, triste. É triste a realidade e mostra totalmente o desrespeito que a antiga gestão teve com os munícipes aqui de Três Corações. A situação que nós pegamos hoje para auditar essa prefeitura é triste. É triste, senhores vereadores. Mas a situação que nós pegamos, a prefeitura, é triste. Hoje, Três Corações não tem essa possibilidade. E isso tudo se justifica, como eu comecei falando, da irresponsabilidade da antiga gestão. A atual administração já cortou mais de 300 cargos, se eu não me engano, prefeito. Se eu tiver errado, o senhor me corrija. Mas só que, infelizmente, a nossa orientação é cortar mais. Não tem por onde escapar. Os números não mentem. Não adianta aqui a gente falar que foi erro de sistema, que foi erro de informação. Os números não mentem. O que está ali no site do Tribunal de Contas, e olha que é somente um relatório preliminar. A nossa intenção é finalizar essa auditoria até setembro, no máximo outubro. Mas isso é preliminar que nós trouxemos. E além, vereadores, vocês ainda não chegou, vai estar para chegar para vocês a aprovação de contas do ano de 2024. Os demais anos que já foram aprovados, o Tribunal de Contas ele pega um relatório simples e manda e aprova. Mas nós já protocolamos no Tribunal de Contas uma reabertura da possibilidade de reanálise dessas contas que foram aprovadas pelo próprio Tribunal de Contas, apontando as irregularidades da antiga gestão. Então, e apontando também o que o Tribunal de Contas deixou de ver, deveria ter visto, mas ele deixou de ver. Nós apontamos e encaminhamos para a responsabilização de todos os envolvidos. Então, até nós mesmos, infelizmente é triste falar, orientamos o prefeito também a cortar os projetos sociais criados. Porque o mínimo, nós não temos o mínimo, não temos o dinheiro. O prefeito hoje, eu não sei como que ele faz, qual que é o milagre que a administração faz, de pagar o salário de todos os servidores no 5º dia útil. Porque, senhores vereadores, população aqui presente, não tem dinheiro para fazer esse pagamento no 5º dia útil. E todas as denúncias feitas no Tribunal de Contas, até o momento, ela não tem um relator designado. E assim que esse relator tiver designado, o primeiro passo nosso é estar indo lá, juntamente com esse relator, conversando com ele e mostrando, porque eu sempre falo isso, o papel aceita tudo, mas a gente vai estar conversando com ele, mostrando a situação de Três Corações, para que os responsáveis sejam punidos. Com todo o respeito, porque quem está sendo prejudicado é a população de Três Corações. E, como eu trouxe para vocês, a gente veio aqui, retrato de uma gestão irresponsável. O prefeito entregou a prefeitura para a atual administração totalmente quebrada, mergulhada em dívidas e sem recurso para cumprir nem as obrigações básicas. Nem as obrigações básicas. Inflaram o orçamento, fizeram vários empenhos, como a nossa contadora trouxe aqui para vocês, mas não tinha dinheiro. Qual que era o intuito de ter feito isso? Qual que era o intuito? Sem contar, a auditoria ela é pública e não tem nenhum medo, não tem nenhum problema de eu estar falando isso aqui, estou exercendo a minha profissão enquanto advogado, mas existe sim, senhores vereadores, nós iremos trazer aqui para vocês, até porque o processo é público, processos licitatórios que foram feitos com pareceres jurídicos contrários, mas a antiga gestão peitou o parecer jurídico e, mesmo assim, fez as questões vinculadas à obra que ele queria fazer, com aditivos além daquilo que a legislação permite. Isso nós já verificamos. Sem mencionar a Trek Tour, que nós vamos começar a investigar. Então, faltou planejamento,
faltou responsabilidade e, acima de tudo, faltou respeito com o dinheiro público. É triste pegar uma cidade como Três Corações na situação que nós pegamos. Não tem esse dinheiro em caixa. É essa dívida que a atual administração herdou de outras administrações passadas. A auditoria foi feita referente aos últimos 4 anos de mandato anterior, mas o valor chegou a 60 milhões. Ou seja, nós estamos quebrados. Nós não temos dinheiro. E isso faz com que a gente faça uma reflexão muito importante. Ou agora ou nunca. Ou agora nós dedicamos para recuperar a nossa cidade, ou vamos assistir o caos do nosso município. Essa é a realidade, né? O levantamento dessa auditoria, ela é importante nós calibrarmos a bússola para que possamos navegar de forma segura, sabermos aonde podemos chegar, como podemos chegar, qual a estratégia que nós podemos traçar administrativa. E isso nos faz repensar muita coisa. Isso nos faz repensar muita coisa. Muita coisa que foi dita, muita coisa que está acontecendo no nosso município. Por exemplo, hoje, a ADM, antiga Total Alimentos, recebeu uma informação que ela vai encerrar as suas atividades em 90 dias. É uma pena realmente. Pessoas da minha família já trabalhou ali, naquela empresa, amigos. E ela encerrando as atividades, eu acredito que mais ou menos 1.000 pessoas ficarão sem seus empregos. Diretos e indiretos. Ou mais. Sabe? É algo que nós devemos parar para pensar. Nós devemos analisar. Aonde estamos? Aonde queremos chegar? Aonde podemos chegar? O que nós fizemos de certo? O que nós fizemos de errado? É hora de refletirmos. É hora de botarmos a nossa cabeça para pensar. É hora de deixarmos as ideologias de lado e vermos o que é essencial, o que é importante. Darmos as mãos. A cidade está quebrada, a população não tem dinheiro. Os nossos comerciantes estão lutando para manter as suas portas abertas, para manter os seus funcionários trabalhando, para pagar os seus funcionários em dia. Eu vejo ali os comerciantes no centro de Três Corações, aquelas lojas abertas, as lojinhas, as lojas maiores. E, sabe, dói meu coração. Porque eu sei exatamente o que é ser patrão. E não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, você ter que olhar nos olhos do seu funcionário e ter que demiti-lo. E ter que dizer para ele, olha, infelizmente eu não vou precisar mais do seu trabalho. É duro você ter o fechamento de mês e você ver que aquilo que você tem em caixa não vai ser capaz de pagar as contas que está vencendo. E às vezes o cara paga aluguel, a pessoa paga aluguel, e o dono daquele imóvel não quer nem saber se você está bem ou não. Ele quer receber o aluguel. E muitas vezes é um aluguel injusto, sangrento, muito caro. Então é essa situação que nós temos aqui nessa situação. A ADM está para fechar em 90 dias. E vai colocar na rua muitos funcionários. Mais um choque de realidade para o nosso município. 60 milhões nos faz parar para pensar. Nas palavras, por exemplo, do nosso prefeito, que disse que quer vender o nosso estádio para construir um mais moderno, um bonito, porque esse já não atende mais às exigências. E eu pergunto para o senhor prefeito, com qual dinheiro, senhor prefeito, o senhor pretende construir? O senhor quer vender o estádio por 17 milhões, muito abaixo do preço. Eu estou avisando, muito abaixo do preço. Essa avaliação está errada. Mas mesmo se vender pelo valor que ele vale, suponhamos aí uns 45, 50 milhões, não é suficiente para o senhor construir um estádio à altura do Rei Pelé. O senhor sabe quanto custa uma arena? Arena, que é menor do que um estádio. A arena, por exemplo, do Grêmio. A arena do Grêmio, desses
desses times da primeira divisão, é uma das mais baratas. Ela custou 469 milhões. 469 milhões. A Arena do Galo custou 540 milhões. A Arena Allianz Parque do Palmeiras custou 650 milhões. E a Arena Corinthians, que é maior, é uma arena maior, ela custou 1 bilhão 150 milhões. Aí eu pergunto para o senhor, qual desse modelo é a altura do nome do Rei Pelé? Qual desses modelos se encaixaria na altura do nome Pelé? Né? O senhor tem esse dinheiro para investir, para doar para a cidade? Porque a cidade não tem. O senhor tem para doar? Não tem. Então, eu acho que o senhor falou uma bobagem. Né? Falou uma bobagem. Fez um vídeo falando uma bobagem. Não tem como construir. E depois, para qual time jogar? Qual a importância de uma arena, de um estádio, maior do que o Elias Arbex, mais moderno, para Três Corações? Qual a importância? Eu lhes pergunto. Então, será que não seria mais vantagem fazer uma parceria público-privada para recuperar o estádio, assim como em Pouso Alegre foi feito, assim como em muitas outras cidades foram feitas? E o próprio empresa ou clube que vai adotar esse estádio, ele faz os investimentos, moderniza, põe do jeito que precisa. Agora, se o senhor vender, você vai fazer o que com esse dinheiro? Eu lhes pergunto. Quem avaliou nesse valor? Valor muito baixo. Todos os imóveis estão subvalorizados. Subavaliados. Não valorizados, avaliados. Quem fez essa avaliação, fez uma avaliação abaixo do preço que vale. Muito abaixo. Será que tem algum interesse por trás disso? Será que existe algum interesse que nós não estamos sabendo? De alguém avaliar os bens públicos abaixo do preço que ele vale? E eu lhes pergunto, vender para quê? O senhor tem uma maquete de algum projeto que o senhor pretende fazer? O senhor tem alguma maquete? O senhor tem algum projeto para apresentar para a população? Não, o senhor não tem. Então, o que será feito com esse dinheiro? Vender os bens públicos? Será que essa é a melhor administração desses bens? Vendê-los? Né? Isso está parecendo aquele marido que não quer trabalhar e a mulher fala, olha, você está precisando de comida, a comida está acabando. Aí ele vai lá, vende o colchão. Aí depois ele vende a cama. Ah, está precisando de comida. Aí ele vai lá, vende a geladeira. Aí ele vende sofá. Em vez de ele trabalhar, não, ele vende os bens que tem, os bens construídos com dinheiro público. Porque todos os bens, as estatais, os patrimônios públicos são construídos com dinheiro dos impostos. E quem é que mais paga imposto, senhor prefeito? Não são os ricos, são os pobres. São os pobres. O cara que ganha um salário mínimo, ele paga R$ 600 por mês para o sistema. E o coitado acha que o médico do posto de saúde é de graça. O cara acha que é o prefeito que está pagando, que é o sistema público que está pagando. Não, é ele que está pagando. Quando ele chama a polícia, ele acha que a polícia vem e faz serviço de graça. Não, nós que estamos pagando. Os policiais que fazem o seu trabalho, os médicos de posto de saúde, os professores de escola pública, tudo isso é cobrado. E eu faço algumas perguntas, sabendo que Três Corações está quebrada, mesmo antes de ser revelado esses números. Por que o senhor, essa pergunta, por que o senhor quis municipalizar a escola Clóvis Salgado, sabendo que haveria um ônus de 4 milhões por ano para a prefeitura? Por que o senhor queria fazer isso? O senhor sabe que não tendo dinheiro, o senhor seria obrigado a fechar as vagas. Crianças iriam ficar sem escolas. Os pais seriam obrigados a lutar, a competir vagas com outros pais em outras escolas que têm poucas vagas, competir vagas, e não vai ter vaga para todo mundo. E aí, aqueles que não têm vaga, e o pai não tem o dinheiro para pagar uma professora, uma coisa, o filho fica sem estudar. Por que o senhor fez isso? Sendo que a Alfenas, por exemplo, rejeitou na hora um projeto criminoso. E eu fico vendo essas contas que foi apresentada
de 2021, 2022, 2023, 2024. O que esses vereadores estavam fazendo na Câmara? Dormindo? Os vereadores estavam dormindo na Câmara? Não, eles estavam pensando no seu bem-estar, talvez pensando em aumentar o salário, né? 68% de aumento do salário. E não viram os gastos da cidade, sendo que a própria Câmara poderia ter pedido uma auditoria nas contas, própria Câmara, com base na Lei 12.527, Lei de Direito à Informação, até mesmo para que ela pudesse aprovar as LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e outras leis do orçamento, que autoriza o Executivo a fazer gastos. Eles votaram. E é essa a qualidade dos nossos vereadores. Mas a culpa é de você, eleitor. A culpa é sua. Porque esses vereadores e os outros que não foram eleitos, mas que estavam lá na última legislatura, foram os senhores e as senhoras que votaram neles. Então, na hora de votar, senhores eleitores, tenham mais responsabilidade. Votar não é ir lá e votar de qualquer jeito, não. Você está colocando pessoas ali que vai decidir sobre a sua vida, sobre o futuro do seu filho. Esses vereadores que estão aí aprovou a municipalização, que com muita luta, a deputada Beatriz Cerqueira conseguiu, na justiça, no Tribunal de Contas do Estado, bloquear. E a justiça suspendeu isso. Graças a Deus. Salvou os filhos de vocês, que poderiam ficar sem escolas em breve. Tá vendo como que é importante saber o que está se fazendo? É importante fazer as coisas direito. Muitas pessoas morreram para que você, pobre, você trabalhador, você trabalhadora, tivesse o direito de escolher as pessoas que vão decidir sobre a sua vida. Porque tinha épocas no passado que você era um lixo. Você era tratado como lixo sem direito a nada. Você não tinha o direito de escolher. E a responsabilidade é de quem vota. Se esses caras que estão lá faz besteira, a responsabilidade é deles? Sim, é deles, mas também é sua. Porque você ajudou a contratar esses caras. É muito fácil falar mal dos vereadores, mas é muito difícil convencer as pessoas que eleição é coisa séria. Não é brincadeira, não. Você não tem que votar no cara porque ele é bonzinho, você tem que votar no cara porque ele tem capacidade. E se ele fizer besteira lá, ele vai responder pelos atos deles, porque tem mecanismo que pode fazer isso. E a população tem que ser mais unida em prol dos seus objetivos, dos nossos objetivos. E parar com essa coisa de esquerda, direita, isso aí está nojento. Isso está nojento, já passou da hora. O que nós temos que ver é quem faz e quem não faz. E quem faz merece crédito. Né? Se você contrata um funcionário que faz tudo certo, não interessa se você acha ele feio, acha ele bonito, ou não torce pro time dele, isso não interessa. O importante é que ele é eficiente, ele faz o que deve. E essas pessoas nós temos que valorizar. Mas aqueles que não fazem, nós não podemos deixar ele continuar, porque, como já diziam os latinos, pune os bons quem tolera os maus. Se você não esquenta a cabeça com isso, você está tolerando os maus. Você está prejudicando a sua cidade. E eu digo, 60 milhões de débito, não tem de onde sair. Os vereadores que estavam lá, com certeza, dormiu no ponto, né, dos remanescentes da última legislatura, DJ Wesley, Duca Aragorn e Vinícius Dutra. Estavam lá, junto com outros, que não foram eleitos. E eles aprovaram o aumento de vereadores na Câmara. Agora, com essas dívidas, então, eu sempre falo que não há necessidade de 13 vereadores. Agora, com a dívida de 60 milhões, agora é a hora de nós diminuirmos o número de vereadores, é a hora de diminuirmos o salário, voltar o salário a ganhar aí a metade do que eles ganham hoje, 5 mil reais, até um salário excelente. A maioria da população não ganha isso e trabalha muito mais que vocês. 5 mil reais para ajudar a cidade a recuperar. O prefeito também diminuiu o salário dele. A vice-prefeita talvez abrir mão do salário dela ou diminuir o salário. E não diminuir a assistência social, né? Cortar de quem mais precisa. Isso é covardia com a população. Cortar de quem mais paga imposto, que é o trabalhador. Quem mantém o sistema, tem que cortar de cima. E os políticos têm a obrigação de dar exemplo. Então, senhor prefeito, não venda o nosso patrimônio dessa forma, a preço de banana. Não venda. Nossa cidade está numa situação lastimável. E a bola está com o senhor.
E nós esperamos que o senhor atue de forma correta, como o senhor disse, honesta, como o senhor disse, para que os que mais precisam não sejam desassistidos. E continuaremos lutando para que melhore a nossa saúde, que o nosso hospital possa recuperar os leitos de UTI que foram perdidos, cortados por aquele que o senhor estava como um papagaio de pirata para ele, que era o tal do Zema. Né? Como se diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Senhor prefeito, escuta o meu conselho, para de ficar, sabe, sendo pelego desse governo de Minas. Esse governo só fez maldade para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. O que ele fez de bom aqui, senhor prefeito? O senhor ainda tem esperança que esse cara vai fazer alguma coisa? Minas está quebrada, igual Três Corações. A solução dos nossos problemas, senhor prefeito, senhor Dimas, Pereira e Abraão, está em Brasília. Seria muito melhor se o senhor tivesse trazido na Expo 3 o ministro da Agricultura, né? O Carlos Fávaro. Se trouxesse ele aqui, ele ia ver a nossa região. Lá que está o dinheiro, senhor prefeito. Minas está quebrado, não sai nada desse mato. Para de ficar procurando, caçando alguma coisa em Minas. Não vai sair nada desse governo. Esse governo é uma derrota. Ele conseguiu, em 4 anos, aumentar a dívida, que já vem de décadas e décadas e décadas de Minas. Chegou em 108 bilhões. Ele conseguiu, em 4 anos, mais 60 bilhões. Aumentou em 60 bilhões a dívida de Minas. O senhor acha que esse governo ele é eficiente? Eficiente aonde? Se eu colocar um sujeito desse para tomar conta da tua fazenda, quebra a tua fazenda, você fica devendo. De tão ineficiente que ele foi. A única coisa que ele fez no governo dele que ficou marcante foi aumentar o salário dele daqueles que estão em volta dele ali, naquele governo ali, em 350%. Um escárnio com a população de Minas. Fechou o TI, ferrou com as escolas, a municipalização, a justiça suspendeu, porque é ilegal, é um crime esse programa Mãos Dadas. É um crime, e vai ser suspenso e não vai voltar não, senhor prefeito. Para de ficar se queimando com esse sujeito. Prefeito não tem que ter ideologia política não, senhor prefeito. Você tem que procurar aonde está o dinheiro. E o dinheiro está em Brasília. O dinheiro não está na mão desse governador de Minas. Isso daí não pode nada. Você é um zero à esquerda. Isso aí é um cara negativo. Uma influência negativa. E aí vai o repórter lá da emissora de TV fazer essas perguntinhas Nutella para ele. Parece que os caras têm medo de fazer pergunta pro cara. Por que não perguntou para ele o que deveria perguntar? Era uma feira agrícola. Expo 3, né, da agrícola, dos produtores ali, coitado, acho graça daqueles dos pobres que tá lá, nosso agro, que nosso agro, o cara, a única terra que ele tem é debaixo da unha dele, fala nosso agro. Mas o repórter vai lá, em vez de fazer a pergunta assim, o senhor que quer herdar, o senhor que quer apropriar do espólio político do ex-presidente Bolsonaro, o que o senhor acha do filho do presidente Bolsonaro estar nos Estados Unidos procurando taxar o Brasil contra os produtores rurais? O que o senhor acha a respeito disso? Seria uma pergunta interessante, né? Perguntar para ele, já que o senhor está aqui entre os corações, o senhor vai abrir as nossas UTIs de novo? São perguntas importantes. Esses caras perdem tanta oportunidade. Gente, se eu tivesse patrocínio no meu canal, eu ia fazer um trabalho excelente para a nossa cidade. Eu ia fazer um trabalho excelente para a nossa cidade. Sem ódio, sem rancor, sem nada, mas com franqueza, com honestidade. Nossa cidade ia ser outra, porque eu iria trabalhar de maneira honesta, de maneira certa. E eu não tenho medo de fazer pergunta, não. Tá? Aqui eu que tem coragem, mano. Tem coragem de fazer o que é certo, porque o que eu estou fazendo é certo. Eu não estou fazendo nada ilegal, nada errado. O que eu faço é certo, é direito, é o meu direito, é o direito da população saber a verdade. Mas é lamentável. Três Corações com 60 milhões de dívidas não tem de onde tirar. O estádio, nessa situação, né, querendo ser vendido a 17 milhões, não venda, senhor. Não venda, faça uma parceria, vai até Pouso Alegre, procure as pessoas lá, que agora acabou saindo o nome das pessoas, eu conheço eles, vai lá, se o senhor quiser, eu posso arrumar um nome para o senhor, vai lá, peça para eles informação, como que vocês fizeram aqui, faça igual. Faça igual. O Mercadão Municipal, se eu quer vender aquilo ali, para que vender? Né? Qual que é o objetivo daquilo ali? Se eu já tenho uma maquete, algum projeto, alguma coisa para apresentar, não tem.
Então vai vender os nossos bens públicos para quê? Faça um bom uso deles, dá uma melhorada neles. É muito mais barato o senhor investir onde já tem. A Secretaria da Saúde, por exemplo, que está pagando aluguel, põe ela na antiga prefeitura, que já é nosso, já é do município. Tira ela de lá, você vai vender lá para pagar aluguel. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena. Né? E agora mais essa derrota aí. A UPA, por exemplo, o senhor falou que vai abrir a UPA. A UPA é uma coisa que temos que pensar exatamente se vale ou não vale a pena esse gasto, esse investimento. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a UPA atende urgências e emergências, certo? Urgência e emergência. Atualmente, essa urgência e emergência é atendida no Hospital São Sebastião. Há muitos anos, sempre foi. Se a UPA começar a funcionar em Três Corações, o que vai acontecer com a urgência e emergência que é atendida no Hospital São Sebastião? Ela vai deixar de ser atendida no Hospital São Sebastião e vai ser atendida na UPA. A UPA vai ter UTI? A UPA tem preparo, tem equipamento? Ou vai ser uma UPA com travestida de postinho de saúde? Vai ser um postão de saúde sem equipamento nenhum, onde vão morrer as pessoas. Porque aí ela não vai ser atendida no Hospital São Sebastião, a urgência e emergência, vai para a UPA e lá não tem atendimento. E aí, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer, senhor prefeito? O senhor vai matar no peito isso daí e garantir que vai ter qualidade? Vai garantir que vai ter UTI? Porque para urgência e emergência tem que ter UTI. Porque senão as pessoas vão morrer lá. Vão ter médicos especializados? Ou vai ter apenas médicos recém-formados, estagiários? Né? O senhor sabe quanto custa isso? Quanto vai ficar para o município? Então é lógico que eu quero que melhore a saúde do município. Eu estou perguntando porque é o seguinte, porque depois o senhor será cobrado. A hora que começar a morrer as pessoas sem atendimento adequado, o senhor será responsabilizado. Né? Então é importante prestar atenção. E Deus abençoe Três Corações. Um forte abraço para você, para todos tricordianos, para todos inscritos no meu canal, no nosso canal, no Manos 385. Curta, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.